nós nos reunimos como banda. Nós fizemos um jejum de 3 meses para esse carnaval. E a gente sentou naquele estúdio e eu falei: meninos, o nosso ministério não é um ministério que veio fazer um show para vocês. O nosso ministério é um ministério que veio louvar e adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ali a gente se assentou e eu falei: Espírito Santo, revela para nós aquilo que o Pai quer que esses jovens cantem naquela noite. Espírito Santo, revela para nós, Pai, o que o Pai quer ministrar sobre a vida deles. Porque não está na época mais da gente achar que cantar música da modinha no congresso está de boa. A gente tem que cantar aquilo que agrada e que faz o Pai sorrir, porque é o que Ele quer ouvir. Quando a gente estava se preparando para esse congresso, eu descobri que o mês de março, que é o mês que nós entramos, é o mês de maior número de suicídio de jovens no mundo. No mês de março é um mês onde a maioria dos jovens de entre 15 e 29 anos se suicidam. Porque eles entendem: eu achei que esse ano ia ser diferente, janeiro não foi, fevereiro não foi, em março eu desisto. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós queremos te dizer nessa noite que Ele é o Deus que muda qualquer situação. Ele é o poderoso Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e a sua causa não é impossível para Ele. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã, eternamente. E é esse Deus que nós vamos adorar essa noite. É esse poderoso Deus. E para começar essa ministração, nós queremos passar um vídeo de algo que o Senhor passou pra gente, para que você entenda quem Ele é. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas e com o poder das palavras Deus disse: haja, e tudo se formou. No princípio Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas e nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandeceu nas trevas e que as trevas não compreenderam. A luz que resplandeceu todos os homens, que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então um anjo criado para adoração, desejando ser maior do que Deus, foi lançado no mais profundo abismo. E não podendo ser como Deus, escolheu tirar dele o que mais amava. E pouco a pouco começou a corromper o coração e mente de sua criação, fazendo com que nada mais fizesse sentido e o seu real propósito fosse esquecido. E enquanto o mundo girava mais rápido no desejo de ser alguém, você se esqueceu quem você foi criado para ser. E um ser puramente amado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, criado para adorar o único digno de ser adorado. E o diabo, pensando ter vencido, começou a te dizer que você não tem mais valor e que você não vale nada e não pode se aproximar do seu Criador. Se você apenas entender que Deus amou você de tal maneira que entregou o seu filho para morrer em seu lugar, para que você tenha livre acesso para adorar, e que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente ou o futuro, nada pode te separar do amor de Deus, que é meu e seu por meio de Cristo Jesus. Pois Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início e Ele é o fim. E Ele continua sendo Deus que morreu por mim. E Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua o Salvador, Ele continua o Libertador, o Santo, o Justo, o Rei, o Senhor, o Cristo, o Filho e o teu Libertador. Ele é o mesmo eternamente e justo para sempre. Ele é.
desesperada por te conhecer, Jesus. Uma geração que anseia por encontros reais com Ele. Jesus, 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 Jesus. Oh, oh, oh. Yeah. Eu quero falar algo nessa noite, presta atenção. É tempo de cessar a falsa adoração. É tempo de cessar a falsa adoração dos púlpitos. É tempo de cessar a falsa adoração na igreja. É tempo de se despertar um povo que realmente tem fome e sede e é desesperado por conhecer Ele. É tempo de se despertar uma juventude que não vai ser a juventude que vai viver de ouvir falar o que os avós presenciaram, o que os pais presenciaram, mas nós viveremos o que Ele tem para nós hoje. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu fui numa viagem para Goiânia. E ali eu fiquei hospedada na casa de uns pastores. E ali eles tinham uma filha que tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. O congresso era um congresso de mulheres que duravam 3 dias. Presta atenção nisso. Quando deu aquele terceiro dia de congresso, enquanto a gente estava passando o som, aquela menina de 8 anos de idade, ela chegou para mim correndo no meio da passagem de som, com um pratinho de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Naquele momento eu virei para aquela menina e falei assim: uau, como que você sabia que esse era o meu bolo preferido? Ela olhou para mim e falou assim: Lu, antes de você vir para cá, eu passei dias lendo sobre você para tentar te surpreender. Antes de você vir pra cá, eu passei dias procurando entender o que você gostava e o que você abominava para que eu pudesse te surpreender. Ela falou: eu entendi que você ama bolo de cenoura e você não suporta açaí. E aí ela falou: eu passei dias lendo tudo o que eu podia sobre você. E quando você chegou, eu passei esses 2 primeiros dias na sua presença para que eu pudesse aprender com você. Naquele momento o Espírito Santo falou assim comigo: filha, quanto você tem lido sobre mim para você poder me surpreender? Quanto você tem estudado, lido, procurado saber o que eu gosto e o que eu abomino? É claro que Ele sabe tudo e que até as suas surpresas Ele sabe, mas será que você não pode trazer algo a mais para Ele? Naquela noite o Espírito Santo falou assim: quanto você tem buscado me conhecer, quanto você tem lido sobre mim e quanto tempo você passa na minha presença para aprender a ser como eu sou. Jovem, se eu tivesse que falar só uma coisa aqui: para de ser o jovem que só quer congresso para ter experiência com Deus. Começa a ter experiência com Deus na sua casa. Começa a ter experiência com Deus no seu quarto. Jovem, começa a ler a Bíblia. Eu não dou conta. Querido, se o teu amor é desesperador por Ele, você vai querer conhecer Ele. E você vai querer ler aquele livro para dizer: Jesus, eu quero saber o que te agrada e o que você abomina. Eu quero saber o que te traz alegria e aquilo que você repreende.
Hoje serão quebrantados os corações congelados. Hoje serão quebrantados e o fogo queima de novo. O fogo queima